Cláudio Considera, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, hoje saiu o monitor PIB-FGV e apontando aí uma desaceleração do crescimento da economia em fevereiro, que já tinha sinalizada pelo IBCBR, mas agora veio com uma variação negativa, pequena, mas uma retração de 0,3%, embora no trimestre tenha mantido o crescimento de 0,6% no trimestre encerrado em fevereiro. Agora, a gente teve vários indicadores decepcionantes, especificamente no mês de fevereiro, o IBCBR, que apontou uma variação mínima, agora essa retração. Isso pode sinalizar alguma dificuldade adicional nesse processo de retomada da economia que começou no ano passado? Isso pode estar acontecendo. No monitor nós alertamos que isso pode significar uma perda de fôlego da recuperação. Agora, não necessariamente. O mês de fevereiro, isoladamente, o mês de janeiro tinha sido um bom mês, e o mês de fevereiro, isoladamente, é complicado você chegar a essa conclusão. Por isso que até eu preferi chamar a atenção dos indicadores do trimestre móvel, onde você não tem número negativo, na verdade você tem 0,6, como você chamou a atenção no início da sua fala. Você teve no trimestre findo em fevereiro, o resultado em relação ao trimestre anterior, que finda em novembro, ele é positivo em 0,6. Então, às vezes esse tipo, se você olhar um gráfico desse analisado mensal, parece um eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso importa ter um dado com um número maior de meses que vai estar diluído esse aspecto mais negativo ou mais positivo também. Agora, no ano passado nós também tivemos alguns meses aí de uma certa frustração com dados negativos, depois a recuperação teve prosseguimento, continuou. Agora, o problema é que neste ano se imaginava um embalo meio contínuo, não é? Inclusive, se chegou a prever um crescimento acima de 3%, e aí nós temos também o mercado reduzindo as projeções, né? Então se percebe que há uma dificuldade ainda, não é? O IBRE, ele está aqui indicando o monitor macro do IBRE, ele está indicando um crescimento de 2,7%. Continua com esse número, eu não sei se vai haver revisão agora no próximo boletim, mas continua-se com um número próximo de 3%. O mercado já estava anunciando, a euforia de mercado também é uma coisa que a gente tem que descontar, né? Estava anunciando números acima de 3%. Nós nunca nos colocamos nesse ponto, o nosso número máximo foi 2,8%. Então, nós estamos observando uma perda de fôlego, né? Se você olhar os números, mas todos os números acabam que são positivos, né? Se você olhar o trimestre, todos os números são positivos. Até mesmo a construção, que é um número que tem prejudica a formação de capital, o investimento, né? O dado do investimento é muito prejudicado pela construção. A despeito disso, ela está menos negativa. O número de máquinas e equipamentos, que é um dado importante de investimento, ele está positivo, em 4,4% de crescimento, né? A mesma coisa o consumo das famílias, continua bem positivo. A taxa era 3% anteriormente, a trimestral, agora virou 2,5%. Mas ainda é um crescimento bastante grande, né? E bens de consumo duráveis continua, que é televisão, automóveis, geladeira, etc., continua bem alta a demanda por esses bens. Então, os resultados são ainda um pouco... não são tão desanimadores, não chega a ser um alerta vermelho, né? Não, crescendo a economia está. O problema é o ritmo, que todo mundo tem uma ansiedade e um impulso muito maior, especialmente que saímos de uma recessão pesadíssima. Saímos de uma recessão pesadíssima. Quer dizer, tem uma coisa que ainda frustra um pouco essa recuperação, principalmente para a área de serviços, que é o emprego, né? A taxa de desemprego meio que teve um retorno, um número pior no último mês divulgado. Então, isso daí é que frustra mais, né? A taxa de desemprego não está respondendo. Eu, particularmente, não esperava uma resposta muito rápida da taxa de desemprego, né? É alguma coisa que leva mais tempo mesmo a reagir ao emprego. Mas como começou a reagir antes, todo mundo esperava que reagisse de forma mais forte, progressivamente. Isso não aconteceu. Foi exatamente no trimestre encerrado em fevereiro, de acordo com o IBGE, né, que houve a elevação novamente. Então isso daí frustra porque
os setores, por exemplo, como de serviços, que está saindo da recessão mais forte do que se previa, também sofre uma retenção, entende? Porque não acompanha, porque a demanda que seria feita por pessoas que estão desempregadas hoje, poderiam estar demandando mais serviços, não está havendo, né? Então esse tipo de coisa é que acaba, todo mundo pensava, foi embora aquela política econômica errada que nós tínhamos até então, agora as coisas vão dar certo, vamos voltar a crescer muito. Não vai voltar a crescer muito. 13 anos de bagunça com a economia atrapalham muito a continuidade do crescimento, entende? Então isso está recuperando aos poucos, nós gostaríamos que fosse mais rápido, todos os analistas acabam querendo ser mais otimistas, né? Mas ainda estamos indo devagar, né? Os dados de março... positiva, né? Desculpa, mas os dados de março é que vão mostrar em que linha que estamos indo, né? Exatamente, o primeiro trimestre, o IBGE também vai divulgar, né, o PIB trimestral, com dados de março, a divulgação vai ser em maio, vai mostrar para a gente um dado um pouco mais baseado do que as estimativas que estão sendo feitas atualmente. Nós do Monitor temos acertado bastante bem o indicador que o IBGE divulga ao final, né? Quando o IBGE divulga o dado trimestral, o nosso número tem ficado ou muito próximo ou em cima do número do IBGE. Nós erramos em toda a história do Monitor, no máximo em 0,3%, que é um erro bem baixo. Então, apostar nos dados positivos. Exatamente, Até conversamos com o Cláudio Considera, que é economista e pesquisador do IBRE-FGV. Cláudio, muito obrigada. Uma boa tarde. Por nada, Denise. Obrigado. Tchau.